Pessoal, vamos falar sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 24 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, dia 24 de fevereiro, faz um ano do recrudescimento dessa invasão russa absurda à Ucrânia, né? É sempre bom lembrar que, na verdade, essa guerra já tem 9 anos. Ela começou em fevereiro também, mas em fevereiro de 2014, com a invasão da Crimeia pelos russos. Então é um erro tratar essa guerra como uma guerra de um ano. Na verdade, é uma guerra de 9 anos que está acontecendo dessa invasão lenta da Rússia na Ucrânia, né? De qualquer forma, tanto em 2014 quanto em 2022, essa invasão russa é totalmente despropositada, claramente uma ambição imperialista do Putin, está fazendo isso só porque se sente fraco politicamente lá na Rússia e, como todo ditador, acha que arrumando guerra com vizinhos pode melhorar a sua popularidade. Só isso. Nenhuma justificativa, nada que ele possa usar de fato nisso daí, né? Um absurdo, uma guerra de agressão que merece ser repudiada por todas as pessoas. A gente vai fazer aqui uma pequena revisão de tudo que aconteceu nesse um ano, desde 24 de fevereiro de 2022, destacando os principais pontos aí dessa segunda fase da guerra, né? Na linha de frente, de ontem para hoje, teve muito poucas novidades. Em Bakhmut, a gente teve a situação dos russos conseguirem avançar mais um pouquinho ao norte e perderem mais um pouquinho ao sul de Bakhmut, né? E eles estão fazendo isso à custa de muito esforço, perdendo muitos homens, muito equipamento. De ontem para hoje foram 970, quase 1000 russos mortos ali nessa tentativa de tomar Bakhmut pelo norte, né? A linha de frente está praticamente estática, o que mostra que essa grande ofensiva russa não mudou nada no final das contas. O Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Sim, há 2 dias atrás ele anunciou aquele pacote de 500 milhões de dólares de ajuda militar. Hoje ele anunciou mais um novo pacote de 2 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia, principalmente munição, tanto para HIMARS e para os obuseiros lá da Ucrânia, e também drones. Tem vários tipos novos de drones, muita novidade ali. Essa realmente está sendo uma guerra dos drones, né? E munição para HIMARS e para obuseiros, isso é muito mais importante nesse momento até do que outras coisas, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão com falta de munição. Isso vai fazer uma diferença grande, né? A China anunciou um plano de paz para o conflito aqui na Ucrânia. É um plano vazio, não tem informação nenhuma, não tem nada além de uma série de coisas genéricas do tipo: ah não, vamos manter a paz, vamos acabar com a mentalidade de guerra fria e não sei o que lá, enfim. Uma besteira que não resolve nada, mas pelo menos não soa tão pretensioso quanto o, entre aspas, plano de paz do Molusco, né? Porque se a China realmente tem um protagonismo internacional a ponto de poder propor um plano de paz, isso é uma coisa. O Brasil querer se meter a achar que pode ele resolver isso daí é fazer mais uma atrapalhada como aquela que o Molusco fez também. Lá em 2008, vocês lembram disso? O plano de paz que o Lula fez para resolver o problema da Israel e Palestina? A atrapalhada, a quantidade enorme de lambança que foi feita pela diplomacia esquerdista aqui no Brasil. E, de novo, a diplomacia do ladrão de 9 dedos, como esperado, está metendo os pés pelas mãos aqui também. E, no final das contas, parece claramente apoiar a Rússia, né? Ou se sentir coagida a não criticar a Rússia, que claramente é o lado errado. É uma coisa que não tem como entender essa diplomacia brasileira aí. Isso certamente vai causar muitos danos. Já está causando danos, a Alemanha já está retaliando o Brasil com relação à exportação de tanques, e vai causar muito mais danos ao longo do tempo essa postura brasileira. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Micael Scabelo, Sr. Pingo, o cachorro Mequetrefe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, antes da gente entrar na matéria em si, né, no que está acontecendo lá na Ucrânia, fazem um ano dessa guerra, né? E um ano também que eu faço esses vídeos. Na verdade, a minha série sobre a invasão na Ucrânia tem 371 vídeos, justamente porque eu comecei alguns dias antes. Eu comecei no dia 22 de fevereiro, quando o Putin reconheceu as, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk.
Naquele momento se imaginava que os russos iriam invadir a região do Donbás apenas, e no dia 24, então, a gente deu a notícia de que Kiev estava sob ataque de Putin, ou seja, que foi, na verdade, uma invasão global de toda a Ucrânia. O vídeo daquele dia, a gente menciona justamente as cidades que foram bombardeadas, a grande quantidade de pessoas saindo da Ucrânia, né, de civis saindo da Ucrânia, já vários feridos de prédios atingidos por bombas russas, né? As várias cidades atingidas pelo bombardeio russo nessa ocasião, né, no dia 24. Realmente, um monte de informações interessantes aqui. É interessante ver esses vídeos antigos justamente para ver o quanto que a gente sabe mais agora do que sabia naquela época, né? Não tem como evitar isso, né? A gente vai aprendendo as coisas ao longo desses acontecimentos, né? E naquele momento ainda se acreditava, eu acreditava que infelizmente a Ucrânia não conseguiria resistir a essa invasão russa. Era uma visão que muita gente tinha, inclusive grandes agências de informação americanas e coisa e tal, tinham essa impressão de que não seria capaz de resistir ao esforço russo. No entanto, já no segundo dia, aqui ó, nesse vídeo aqui que eu fiz do dia 25, eu já trago informações de que, olha, o primeiro dia foi um fiasco. A estratégia do Putin não deu certo, não. Teve dois problemas que eu mencionei aqui. O primeiro foi que os ucranianos conseguiram destruir várias pontes ferroviárias, atrasando o avanço russo pelo lado oeste, né? E segundo, que a operação russa em Rostomel, que era a grande estratégia russa, já havia falhado também. Os russos não conseguiram tomar Rostomel no primeiro dia, e daí isso gerou um problema sério para eles ao longo dessa campanha, né? Enfim, vamos dar uma recapitulada nessas fases da guerra, porque sempre o pessoal pergunta isso, né? Poxa, a gente fica falando sobre o que aconteceu no último dia, mas é bom dar uma olhada na visão geral de como é que tá a coisa, né? E eu vou usar essa descrição aqui do Globo, embora esteja errado, né? Que fala 1 ano de guerra na Ucrânia. Não, 9 anos de guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, na verdade, começou em 2014, quando os russos tomaram a Crimeia, começaram a invadir a Crimeia no dia 18 de fevereiro de 2014, e no dia 28 de março já tinham tomado toda a Crimeia, né? É bom lembrar que naquele ano houve a Revolução da Praça Maidan, então havia um certo descontrole no governo ucraniano, né? Uma troca de comando e coisa e tal. E, além disso, a presença militar russa aqui na Crimeia já era muito forte, por conta da base de Sevastopol, então os russos conseguiram tomar a Crimeia com relativa facilidade. Conseguiram com tanta facilidade que eles resolveram se aventurar a criar aquelas repúblicas separatistas, que é o padrão russo de ataque em outros países, né? Fizeram aqui na Moldova, fizeram aqui na Geórgia e tentaram aqui na Ucrânia também, no início de 2014, criar essa república separatista, né? A república separatista começou tomando Sloviansk e Kramatorsk, tá? Então toda essa área quase de Donetsk aqui foi já de cara tomada pela tal república separatista de Donetsk, entre aspas, porque, como eu já expliquei para vocês inúmeras vezes, nunca teve movimento separatista de fato ali. Isso daí é uma invenção russa, é uma mera desculpa russa para intervir naquela região. E então toda essa parte aqui de Donetsk estava ocupada então em 2014. O exército ucraniano, porém, aqui ele já conseguiu reagir, né? Conseguiu reagir, conseguiu retomar a maior parte aqui de Donetsk, né? Luhansk, coisa e tal. E inclusive Mariupol foi retomada. Mariupol chegou a estar no controle dos russos lá em 2014, né? Foi retomada aqui toda essa área. Os russos acabaram ficando só com essa parte aqui, com essa linha mais grossa aqui, no final de 2014, início de 2015, quando aí veio o grande problema. Os ucranianos continuavam avançando, eles iam retomar tudo. Aí o que aconteceu? O pessoal veio com deixa disso, não, vamos fazer um acordo de paz, vamos fazer um cessar-fogo e negociar diplomaticamente isso daí, coisa e tal. E
Daí eu trago isso para mostrar o quão importante é não aceitar cessar fogo neste momento. Não pode ter parar a guerra nesse momento, enquanto os russos não forem tirados totalmente do território da Ucrânia. Porque o que aconteceu foi exatamente isso. A Ucrânia aceitou um cessar-fogo em 2015, ela estava na iniciativa aqui, como está agora, estava retomando territórios que foram invadidos pelos russos. É possível que depois de retomar aqui Donetsk e Luhansk, eles se voltassem para retomar a Crimeia também. Mas, de qualquer forma, assinaram um acordo de Minsk em 2015, que fazia um cessar-fogo e coisa e tal, só que isso só congelou o conflito por 8 anos. Em 2022, os russos reiniciaram a coisa, né? E aqui nessa montagem aqui do G1, fala de um ano de guerra, a gente sabe não é um ano de guerra, mas está interessante aqui, está mostrando bem detalhado aqui como é que foi a invasão inicial, que chegou muito perto de Kiev. Na verdade, o principal eixo dessa invasão, o objetivo era derrubar o governo em Kiev, mas daí falhou completamente, né? Os ucranianos mostraram resistência, principalmente o ponto central aqui foi justamente o fato de que Hostomel não caiu logo de cara, e com isso os russos ficaram sem apoio aqui. O grande comboio que vinha em direção a Kiev nessa época, né, nunca chegou a Hostomel, o comboio vinha justamente para abastecer as tropas que supostamente chegaram em Hostomel e para dali tomar Kiev, e não conseguiram. Então daí a situação do exército russo começou a degringolar por aqui, eles acabaram sendo forçados a se retirar e a focar na região do Donbás aqui, né? Então essa foi a primeira fase foi por várias linhas de frente. A ideia deles era retomar tudo rapidamente, só que falharam. Foi nesse momento que fizeram o grande massacre de Bucha, né, que é uma cidade próxima a Kiev ali, e tiveram que se retirar do norte. Foi a primeira grande falha russa ali. A partir daí veio o impasse no leste, os russos tentando avançar aqui, conseguiram tomar alguma coisa, conseguiram tomar Severodonetsk e Lysychansk, algumas cidades aqui pertinho. Também Mariupol acabou caindo também por essa época. Isso a gente está falando da primavera e do verão lá na Ucrânia, do ano passado. Então houve alguns pequenos avanços russos aqui nessa época, mas nada significativo. Eles não conseguiram manter o ímpeto, mesmo tirando todas as tropas do norte e colocando aqui, isso não mudou nada, eles não conseguiram avançar praticamente nada. E a fase 3, que começou ali no finalzinho de agosto, início de setembro, começou com justamente as contraofensivas ucranianas, né? Os ucranianos retomaram aqui toda a parte de Kharkiv, né? Inclusive Izium. Depois chegaram a tomar Liman também, toda a parte aqui em Donetsk, né? Avançaram bem essa linha de frente. E ao mesmo tempo também expulsaram os russos aqui de Kherson. É lógico, o G1 sendo absolutamente russista, como toda a imprensa tradicional brasileira, fala aqui que as tropas russas deixam a cidade de Kherson. Não, as tropas russas foram expulsas da cidade de Kherson, porque justamente não tinham condições de ficar naquilo ali. Os ucranianos estabeleceram uma estratégia muito interessante para forçar a retirada das tropas russas dali, né? Quarta fase que eles chamam foi quando os russos começaram a fazer ataques à infraestrutura civil ucraniana. A ideia deles era repetir a estratégia na Síria, né, em que destruíram toda a infraestrutura da Síria, e com isso o país acabou sem capacidade de resistência. A Ucrânia teve falta de luz em algum momento, mas no final das contas isso tudo é reparado. Essa situação não houve nenhuma... Olha só como é que os caras são russistas aqui. Não, a situação é agravada pelo intenso inverno ucraniano e coisa e tal, torcendo para a Rússia conseguir fazer dano na Ucrânia mesmo. Não conseguiram. Sim, faltou luz em alguns momentos, depois de ataques à infraestrutura civil ucraniana, mas foi tudo rapidamente reparado. E diga-se de passagem, esse inverno ucraniano deste ano, felizmente, está sendo um inverno bem ameno lá na Ucrânia, né? Lógico, muito mais frio que o inverno aqui no Brasil, ainda é um inverno muito frio, mas se você comparar com a média histórica, está sendo relativamente ameno, ao contrário do inverno russo, que está sendo muito rigoroso. Enfim, e lógico, a gente sabe que agora vai vir uma ofensiva. Uma ofensiva russa está acontecendo nesse momento, ela só não aparece grande coisa porque realmente não está conseguindo avançar, mas os russos estão fazendo um grande esforço para avanço. E agora, provavelmente, após a estação da lama, né, que deve acontecer agora em março,
os ucranianos devem retomar a ofensiva sim. Entre agora e março, eu não acredito que vá haver, entre agora e o final de março, eu não acredito que vá haver nenhuma grande ofensiva, porque justamente isso é prejudicado pela forma como está o solo lá na Ucrânia, né? Durante o inverno cai muita neve, agora nesse período as temperaturas sobem, essa neve derrete, isso causa muita lama em muito lugar, o que dificulta ações militares ali. Mas vamos ver, pode ser que os novos blindados que estão chegando aí para a Ucrânia permitam ela fazer alguma coisa mesmo nesse período, né? Enfim, essa é um breve resumo. Nesse momento a gente está vendo uma luta aqui por cidades basicamente irrelevantes como Bakhmut, que é uma cidade que não é estratégica, não faz nenhuma diferença para os russos, no entanto eles estão tentando tomar a cidade a todo custo, a ofensiva deles não consegue avançar em lugar nenhum. Pequenos ganhos aqui próximo a Kupiansk, aqui em Kriminá já retornaram tudo que tinham avançado já, enfim, mostra que realmente não houve nenhum sucesso nessa ofensiva russa, e o próximo passo agora é os ucranianos acabarem de retomar os territórios todos aqui. Onde será a próxima ofensiva ucraniana? Não se sabe. Algumas pessoas apostam em uma ofensiva aqui no sul, em direção a Melitopol, cortando esse corredor de terra aqui, né? Porque se você reparar, aqui em Melitopol tem um grande lago aqui de água salgada. Por aqui existe uma passagem pequena, mas é estrada de terra, então é muito difícil de ser usada pelos russos. Então, se os ucranianos fizerem uma ofensiva daqui em direção a Melitopol, eles praticamente cortaram a comunicação entre a Crimeia e o resto do Donbás. Seria um golpe muito forte nos russos. Outros apostam a partir de Vuhledar em direção a Mariupol. É uma outra possibilidade também, um avanço ucraniano aqui. Finalmente, tem a possibilidade de um avanço aqui em Luhansk, em direção a Starobilsk, ameaçando Luhansk, que é a capital aqui da, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Então, isso é uma outra possibilidade. E, finalmente, existe a possibilidade de uma ofensiva aqui no sul, a partir do cruzamento do rio de Dnipro, retomando essa área por aqui, né? O que vai acontecer agora? Nós vamos descobrir, porque eu vou continuar cobrindo a guerra da Ucrânia até o final disso, até o último pagamento de reparação russo à Ucrânia e a condenação do último criminoso de guerra russo. Bom, e realmente esse clima de, digamos, um aniversário da guerra não está pegando bem nos russos. Até o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é um criminoso de guerra russo muito conhecido lá, ele deixou uma mensagem aqui muito desanimada com isso daí, né? Ele está falando aqui sobre estou sentado com minha família celebrando um ano da guerra, mas não é divertido de forma alguma, muitos morreram hoje, Donetsk, Belgorod, coisa e tal, e ele falando o quão ruim está sendo essa estratégia russa de forma geral, que grande oportunidade perdida foi essa estratégia russa, né? Ele tem sido muito crítico, mas ele é crítico não da guerra em si, não da Rússia invadir a Ucrânia, ele é crítico da estratégia usada pelo Ministério da Defesa russo nessa invasão, né? Bom, uma informação de ontem, a gente falou que um avião caiu, realmente era um Su-25, né, um Sukhoi 25, e a gente sabe agora que ele foi derrubado pela defesa antiaérea ali em Belgorod, né? Ou seja, um avião russo estava passando por Belgorod, a defesa antiaérea achou que era um drone ucraniano ou um outro avião ucraniano qualquer e derrubou o avião. Ou seja, fogo amigo foi o que aconteceu ontem lá em Belgorod, a gente já tinha falado dessa queda, está confirmado que foi realmente um Su-25, né? E foi derrubado pela defesa antiaérea ali de Belgorod, o que mostra que os russos estão apavorados com a possibilidade de serem atacados por drones ucranianos. Daí estão abatendo os próprios aviões no final das contas, né? Bom, está havendo um aumento do nível de fluxo na região do rio Desma e Pripyat. Por que isso é importante para a gente? Isso é importante, bom, esses rios ficam no norte da Ucrânia, então justamente a gente está falando dessa região aqui, ó. O rio Derma é aqui e o rio Pripyat é esse outro rio que passa aqui por Chernobyl, inclusive, coisa e tal. E esses rios estão com volume acima do esperado para essa época do ano. Segundo eles dizem, os rios estão com volume alto não porque choveu muito ou caiu muita neve,
mas sim porque já começou o aquecimento, ou seja, ao contrário do que normalmente acontece, que o descongelamento só começa a acontecer lá em março, já começou agora em fevereiro, isso já aumentou o volume nesses rios, nessa região. E qual que é o problema disso aqui, ou qual é a vantagem disso daqui? É justamente que isso torna impossível uma invasão por Belarus aqui no norte da Ucrânia, né? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos no passado. Essa região ao norte da Ucrânia aqui, toda essa fronteira entre a Ucrânia e Belarus aqui, é uma região muito pantanosa, com muitos rios e coisa e tal, e você tem apenas alguns poucos pontos que você consegue passar com tanques, com equipamento pesado. Isso torna essa fronteira facilmente defensável pelos ucranianos, né? Isso é uma notícia positiva no final das contas. Lá na Crimeia, partisãos ucranianos destruíram uma ferrovia ali próxima a Simferopol, aqui na Crimeia, interrompendo o tráfego aqui entre Sevastopol e Simferopol com esse tipo de ataque aqui, né? É lógico que isso daqui não é algo que vá incapacitar os russos por muito tempo. Rapidamente isso pode ser consertado, né? Mas já é mais um trabalho aí para os russos, já causou algum incômodo para eles ali, né? As únicas mudanças que tiveram de ontem para hoje na linha de frente, de fato, foram em Bakhmut, né? O Kianin está falando aqui, como é tradicional, ele não dá detalhes sobre como é que está a situação lá, isso é normal. Ele, como um combatente que está ali na região, né, está comandando tropas ali, ele não pode ficar dando detalhes do que está acontecendo. O que ele diz apenas é que a situação está difícil, mas eles estão conseguindo segurar e coisa e tal, e eles estão tentando contornar as posições ucranianas, tanto no norte quanto no sul e coisa e tal. Mas a defesa ucraniana está funcionando, então as coisas estão contidas, estão dentro do esperado, né? Aqui tem uma visão aqui das batalhas em Bakhmut e avisando que estão chegando muitos tanques e veículos de infantaria lá para suportar a defesa, ou seja, os ucranianos estão recebendo reforços grandes ali em Bakhmut neste momento, né? O foco dos russos nesse momento aqui é tomar Berivka e Yardne. Existe a informação de que os mercenários do Wagner dizem que tomaram Berivka, mas isso a gente não tem evidência disso não, tá? Eles estão dizendo que tomaram, isso não quer dizer nada. De qualquer forma, eles estão de fato tentando tomar a cidade aqui no norte, a partir da M3, e estão usando aquela estratégia de ondas humanas e coisa e tal, com muitas perdas no lado deles. Estão conseguindo avançar, sim, mas é muito pouca coisa a muito custo. E isso que a gente está chegando a essa conclusão aqui, ó, de que nessa invasão, de ontem para hoje, morreram 970 russos, segundo as estimativas do exército ucraniano, ou seja, quase 1.000 pessoas, 1.000 russos de ontem para hoje. E nota, isso num momento em que a linha de frente está praticamente estável. O único lugar que ela moveu foi aqui em Bakhmut. Então é muito provável que desses 1.000 mortos, a maior parte tenha acontecido exatamente nessa região aqui ao norte, né? E como a gente falou, os russos continuam tentando avançar aqui ao norte de Bakhmut, porém, ao sul de Bakhmut, os ucranianos tiveram vários avanços aqui, conseguiram repelir as tropas russas aqui com bastante sucesso. Bom, o Brian Friedenborg aqui, que é um especialista inglês em guerra, né, ele está fazendo aqui uma avaliação de por que essa ofensiva russa não está saindo do papel. Ou seja, já era para os russos estarem avançando, eles já estão colocando tropas e coisa e tal, mas nada acontece de fato, né? Primeiro que os russos não conquistam nada há muito tempo, né? Tirando no início da guerra, quando houve a invasão inicial, que de fato os russos conseguiram avançar bastante coisa, de lá para cá tudo que eles tiveram foram vitórias de pirro, né? Severodonetsk, Lysychansk, mesmo que tomem Bakhmut agora, seria coisa desse tipo. Não é nada significativo. Os russos já demonstraram que não têm capacidade de avançar nessa ofensiva deles, né? Os mapas mostram claramente isso, esse avanço, né? O quanto que os ucranianos liberaram aqui em azul, várias áreas liberadas pelos ucranianos, enquanto o que os russos tomaram nesse meio tempo são pequenos trechos amarelinhos ali, coisa e tal. Realmente mostra que eles estão perto da exaustão de sua capacidade, né? As altas mortes na Rússia, né? Ou seja, a estratégia russa tem causado muitas mortes. E por mais que você fale, mas a Rússia tem um estoque quase infinito de seres humanos, né? A gente tem 100 milhões de habitantes na Rússia, é só mobilizar mais e coisa e tal. Mas lembra, é aquilo que a gente falou, cada leva nova de mobilizados que chega, ela chega menos
capacitada, pessoas menos preparadas, mais cruas nisso daí e com menos vontade de lutar, porque já viu o que aconteceu com as levas anteriores, né? Outro ponto importante é que os russos já tentaram ofensivas em momentos anteriores dessa guerra, quando eles tinham muito mais munição, equipamentos muito melhores, muito mais pessoal capacitado. Tentaram tomar Vuhledar, por exemplo, lá no final do ano passado, não conseguiram. Aí tentaram de novo agora. Adivinha, não conseguiram de novo. Se eles não conseguiram lá atrás, quando eles tinham todas as tropas deles de elite funcionando, com munição e coisa e tal, como é que eles conseguiriam agora que eles já estão extremamente desfocados, né? Eles falam também sobre a proporcionalidade aqui entre Rússia e Ucrânia e mostram como que isso está diminuindo cada vez mais, né? Porque os russos no início tinham uma vantagem enorme em relação aos ucranianos e agora cada vez mais está chegando numa equidade em termos de avanço aqui, né? Os militares ucranianos melhoram com o tempo, enquanto os russos estão se tornando piores com o tempo, né? Por quê? Os ucranianos têm o apoio do Ocidente, têm treinamento no Ocidente, estão recebendo armas do Ocidente. Eles estão melhorando em termos de capacidade ali na Ucrânia, ao passo que os russos não. Os russos estão só afundando cada vez mais. Lógico, logística é o ponto central da coisa, e com os HIMARS, os ucranianos conseguem atrapalhar bastante a logística russa. A moral, ninguém tem dúvida disso, os russos, por mais que sofram uma propaganda enorme, eles não sabem direito o que eles estão fazendo ali, qual que é a ideia dessa invasão, para que isso, né? E, finalmente, a falta de liderança lá na Rússia. Isso é um ponto que a gente já mencionou aqui também. O Putin, quando organizou essa guerra, ele achou que seria tão fácil, que ele conseguiria derrubar Kiev tão rapidamente, que ele organizou uma guerra, na verdade, com componentes políticos. Ele botou um monte de gente. O Prigozhin, o pessoal daqui, o pessoal de lá, os comandantes de cada divisão do exército russo, todo mundo para participar, para poder ganhar pontos de participação nisso daí, ou seja, não preocupados com uma guerra em si, mas com o aspecto político da coisa, de todos participarem da vitória final. Só que a vitória não veio. E aí, quando você tem uma estrutura, que você não tem uma liderança de fato, que você tem um monte de gente, cada um vendo o seu lado, isso acaba piorando a situação lá na Rússia, né? Isso tudo para dizer que a gente já está vendo a grande ofensiva russa nesse momento. Realmente ela é muito fraca, não consegue praticamente nada. Só quem está avançando novamente é o grupo Wagner aqui em Bakhmut. E só eles, por quê? Porque eles usam essa estratégia suicida de deixar morrer um monte de gente para conseguir avançar um pouquinho. Eles têm também algumas vantagens em termos de organização pessoal lá, né? Mas enfim, é isso aí. Já está havendo a grande ofensiva russa. E a gente já pode esperar para a primavera ou verão a grande contraofensiva ucraniana. Essa eu tenho expectativa que vai ser realmente significativa. Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente, mas como eu disse para vocês, não tem nenhuma grande mudança aqui, né? Como a gente mencionou, já deve começar nesse final de semana o descongelamento, né? Ou seja, já começa a ter a parte da lama lá na Ucrânia agora no final de fevereiro. Isso é esperado a partir desse final de semana. E aqui na linha de frente em si, o Defimon fala que houve tentativa de avanço em Stelmarivka, aqui próximo a Svatov, também sem sucesso, não conseguiu avançar. Aqui em Kremina, Siversky, a 76ª Divisão de Assalto Armado, ou seja, os VDVs, estão avançando lentamente na região de Kremina, mas o exército ucraniano repeliu ataques na região de Bilorivka e na floresta de Kremina, né? Em Bakhmut, como a gente vê, os russos tentaram de fato avançar em vários pontos aqui ao longo da estrada M3, que é essa estrada ao norte aqui. Segundo os ucranianos, eles foram repelidos em todos esses itens aí, né? Porém, ao sul, os ucranianos conseguiram afastar as tropas russas aqui de Ivanivsk, ou seja, o contra-ataque ucraniano ao sul está tendo resultados no final das contas. Aqui em Donetsk também a gente viu uma série de tentativas de avanço russos por aqui. Os russos conseguiram alguns avanços aqui em Novobarmutivka e, ao contrário, perderam terreno aqui próximo de Novoselivka Druha. Lembra que há pouco tempo atrás havia guerra aqui em Vezele, né? Os russos estavam atacando Vezele. Agora os ucranianos já retomaram totalmente Vezele e já estão avançando aqui em direção a Novoselivka nessa região. E aqui também teve outras tentativas de avanço sem sucesso, né? Aqui em Marinka, no sul, deixa eu tirar minha cara daqui. Aqui em Marinka, no sul de Donetsk, né? Os russos tentaram avançar
e, segundo eles dizem, conseguiram avançar ao sul, aqui em Pobjeda. Conseguiram tomar essa cidadezinha, o que torna difícil a situação dos ucranianos aqui em Marinka. Mas nada disso está confirmado ainda, então pode ser que seja só propaganda russa de fato aqui, né? E finalmente, aqui próximo a Vuhledar, os russos tentaram mais algum avanço aqui, tanto à esquerda quanto à direita de Vuhledar, tanto a leste quanto a oeste, mas também repelidos pelos ucranianos nessa região. Ou seja, de forma geral, a linha de frente só mudou um pouquinho ali em Bakhmut, onde os russos avançaram um pouquinho ao norte e os ucranianos avançaram um pouquinho ao sul. O Arestovich fez uma live nova dele aqui, ele traz algumas informações, embora a maior parte das coisas que ele fale aqui a gente já mencionou. Então, a parte da linha de frente, por exemplo, já falamos sobre isso. A presença do Biden em Kyiv também foi muito importante. O discurso sem sentido do Putin, tudo isso aí a gente já falou. Agora, uma coisa interessante que ele falou é justamente que o líder do Partido Republicano, o Mitch McConnell, ele disse que está na hora de realmente mandar ATACMS e F-16 para a Ucrânia. Excelente notícia. Eu acho que essa parte dos republicanos que está do lado certo nessa história tem tudo para ser a parte vencedora dos republicanos na próxima eleição. O Biden foi lá a Kyiv, em seguida foi a Giorgia Meloni, da Itália, e hoje está o primeiro-ministro da Espanha, também está em Kyiv nesse momento, né? Ele fala aqui sobre aquela questão dos ucranianos atingirem Mariupol, e segundo ele diz, não foi outro foguete, foi a HIMARS mesmo que os ucranianos usaram. Mas um ponto, ele não fala aqui, tá? Mas tem um outro pessoal comentando que, na verdade, o que mostra os ucranianos estarem conseguindo atingir Mariupol aqui é o quanto está degradada a capacidade de contra-ataque de artilharia russa na região de Vuhledar. Para pensar. O risco, daqui próximo a Vuhledar, os ucranianos conseguem lançar HIMARS para Mariupol. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o receio deles fazerem isso? Por que eles não faziam isso antes? Porque se você disparar um HIMARS aqui, os russos vão ficar sabendo e vão fazer um contra-ataque de artilharia, tentar destruir o seu HIMARS. E a Ucrânia tem poucos HIMARS. Ela não pode se dar o luxo de perder esses HIMARS que ela tem. Então, eles evitavam fazer isso daqui. A questão é, com os últimos acontecimentos em Vuhledar, a capacidade russa de artilharia está tão degradada na região que os ucranianos perceberam que eles podem sim usar o HIMARS aqui e atingir Mariupol, que não tem problema nenhum, né? Ele fala sobre os rumores de que o Ocidente está querendo que a Ucrânia faça logo essa ofensiva ali para recuperar os territórios, né? E acho que tem chance de conseguir sim, vamos ver se isso vai acontecer. Ele fala sobre o Grupo Wagner, Moldova, fala sobre o plano de paz chinês, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas basicamente é isso daí. A gente já falou da maior parte dessas informações aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma grande novidade. Ele fala sobre aquele ataque de false flag lá na região de Chernihiv, que a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e fala sobre o discurso do Putin, que não quer dizer nada. Enfim, sobre as muitas críticas que ele está recebendo e como parece que ele começa a apelar aos grupos ultranacionalistas. É a última parte dos russos que realmente está do lado do Putin abertamente, né? E outra coisa que eles colocam aqui é que Putin parece ter confirmation bias, ou seja, desvio de confirmação. Ele acha que está indo muito melhor do que realmente está nessa guerra. Ele acha que realmente a vontade russa de lutar vai durar mais tempo do que o apoio do Oeste à Ucrânia, o que é falso. De fato, chegaram hoje na Ucrânia os 2 primeiros tanques Leopard 2. Tudo bem, são só 2 tanques, não faz nem diferença, é verdade. Mas são os 2 primeiros, vai vir muito mais aí, é o iniciozinho dessa história. Eu estava achando que esses tanques iam começar a chegar no final de março. Se eles já estão começando a chegar agora em fevereiro, sinal que quando chegar no final de março, já deve ter uma quantidade significativa de tanques no território da Ucrânia, o que significa que já pode ser começado, já pode ser iniciada a contraofensiva. Será que é isso que a gente vai ver? Além disso, os Estados Unidos está mandando mais um pacote de 2 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, nessa marca de um ano aí dos conflitos, do recrudescimento dos conflitos, né?
Então, o Departamento de Defesa americano anunciou isso. Lembra, o Biden anunciou 500 milhões de dólares há coisa de 2 dias atrás. E agora o Dodge está anunciando mais 2 bilhões de dólares. E o que tem nesse pacote? Bom, principalmente munição para HIMARS e para obuses, né, para obuseiros de 155 milímetros. Isso é uma coisa muito importante, isso está fazendo falta na Ucrânia, então vai ser muito bem-vindo isso daí. Mas a outra parte é que tem um monte de drones aqui sendo enviados, né? E desses drones todos aqui, o único que a gente conhece é o Switchblade 600. O Switchblade 300 já está na Ucrânia, já é usado em várias situações. É aquele dronezinho suicida que os ucranianos pilotam ele até atingir um alvo russo, mas ele tem uma carga explosiva relativamente pequena. Ele é um drone antipessoal, você mata uma pessoa, um grupo de pessoas no máximo, mas, por exemplo, não tem nenhum efeito contra um tanque ou contra uma blindagem qualquer. O Switchblade 600 já tem uma carga maior, pode ser que já consiga fazer algum estrago em veículos blindados e causar mais danos lá, né? Agora, tem outros aqui ó, que a gente não conhece, daí eu dei uma pesquisada para ver o que é, né? Então, assim, não estou dizendo que a gente está tendo as informações todas aqui, é apenas uma breve pesquisa para entender o que são esses drones. E esse Cyberlux K8, eu não encontrei a descrição dele em lugar nenhum. A empresa Cyberlux está aqui, ela fabrica drones de fato, ela tem uma série de drones baseados principalmente em reconhecimento. Repara que são drones com câmeras e coisa e tal, são kits para você montar drones, enfim, tem uma ampla gama de drones aqui. Eu não vi esse K8 aqui, mas deve ser alguma coisa similar, né? Eles têm inclusive drones para fazer filmagem de cinema, olha que coisa legal. Enfim, são drones de vigilância, né? O Switchblade 600 a gente já falou, o Altius 600 é esse outro aqui, que é um drone de inteligência, de reconhecimento aéreo também. Então a gente está falando principalmente de um drone cujo objetivo é coletar informações da área onde ele está sobrevoando. Ele vai em alta altitude, né? Ele voa bastante alto. Então é bem interessante esse Altius 600 aqui. Segundo ele diz, ele pode até ter aqui um payload de até 3 kg, o que não é muita coisa. Então ele pode ser usado como um drone suicida, mas o objetivo dele é um drone de reconhecimento de inteligência, né? E finalmente o outro drone que tem é o Jump 20, que é um outro drone maior, né? Um drone também de reconhecimento com capacidade maior. E é esse drone aqui que a gente está vendo. Ele voa bastante alto, consegue pegar muita informação do solo, né? Então são 3 drones de reconhecimento, três tipos de drones aqui diferentes. Certamente é algo que vai ajudar bastante. Essa guerra está muito focada em drones realmente, né? A Rússia ontem, o Banco Central Russo ontem fez uma operação muito curiosa. Ele fez uma venda de ativos que estão congelados pelo Ocidente. Que coisa estranha, né? Na verdade, na prática, no final das contas, isso é impressão de dinheiro, né? E isso vai gerar inflação, é o que o Igor Chusko está falando aqui. A Alemanha tentou exatamente isso lá entre a Primeira e a Segunda Guerra e o resultado não foi muito bom, não, né? Inflação realmente é terrível. E os russos estão com esse problema, porque eles não conseguem fazer negócios com o resto do mundo, estão diminuindo as vendas deles para a Europa, que era o grande cliente russo, estão em problemas sérios. E a população russa, lembra, é uma população muito empobrecida. O Estado russo é muito rico, a população lá é muito pobre. Isso pode ser um problema grande para eles lá, né? Bom, do ponto de vista diplomático, houve uma grande votação lá na ONU ontem, em que, felizmente, o Brasil votou favorável à censura à Rússia pela invasão na Ucrânia e favorável a várias coisas ali, né? Mesmo alguns países que normalmente tentam manter a neutralidade votaram a favor, o Brasil certamente, e enquanto 6 lixos mantiveram o apoio a Putin, né? Porque vocês já sabem, né? Síria, Mali, Nicarágua, Coreia do Norte, Eritreia e Belarus. Não tem jeito, né? Essa turma realmente... Mas, infelizmente, se fosse só isso daqui, era uma notícia positiva para a diplomacia brasileira, né? Infelizmente, a gente vai ver que não foi bem assim. Assim, só uma observação, o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, está em Kiev nesse momento, está fazendo uma visita oficial lá, né?
Agora, repara aqui a visão das Russetes no Brasil, né? O Jamil Chad, claramente ativo russo aqui no Brasil, apoio do Ocidente para a Ucrânia é 3 vezes maior que combate à fome no mundo. Sabe por que eu sei que é um absurdo isso daqui? Porque ele não falou que o gasto pela Rússia para invadir outro país é maior ainda. A Rússia está gastando para invadir a Ucrânia ainda mais dinheiro do que isso. Por que ele não falou que o gasto da Rússia ao invadir covardemente outro país é 3 vezes maior que o combate à fome no mundo? Por que ele criticou o Ocidente, os Estados Unidos, né, querendo dizer... Essa manchete dele aqui quer dizer basicamente, não, ao invés de cuidar da Ucrânia, deixa a Rússia invadir a Ucrânia e vamos cuidar da fome no mundo. Como se isso fosse uma coisa lógica, não é. Meu amigo, se você permite que um país invada outro sem punição nenhuma, sem nenhuma força contrária, acabou, não vai ter mais paz no mundo inteiro, a fome vai ser o menor de nossos problemas. Os Estados Unidos está certíssimo, o Ocidente está certíssimo em combater isso daí, né? É muito mais importante do que a fome no mundo. Por quê? Porque você não consegue resolver o problema da fome se você está em guerra. E se você deixar esse tipo de coisa acontecer, todo país que tem um pouquinho mais de exército vai se achar capacitado a invadir os vizinhos para poder ganhar mais território, né? Então é uma coisa sem sentido. E de novo, claramente ativo russo esse cara. Por quê? Porque ele poderia falar que o que a Rússia está gastando para invadir a Ucrânia, para matar gente, para fazer maldades sexuais com mulheres e crianças na Ucrânia, o que a Rússia está gastando para fazer isso é enorme, é muito mais do que as 3 vezes que o Ocidente está usando para ajudar a Ucrânia, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Essa guerra pode acabar amanhã, se a Rússia simplesmente sair da Ucrânia. Olha só, a Rússia pode acabar amanhã com essa guerra. Não tem que fazer mais nada. Tira os soldados de lá, acabou a guerra. E, no entanto, um mané do Rousseff aqui no Brasil critica o Ocidente por ajudar a Ucrânia. Um absurdo isso, né? E, bom, a República da China, né, a República Popular da China, o governo chinês, deu algumas dicas aqui sobre uma proposta de paz, né? E o primeiro ponto aqui é respeitar a soberania de todos os países. Isso aqui foi o mais longe que eles foram para dizer que a Rússia tem que sair da Ucrânia. Achei pouco. Respeitar a soberania é óbvio, né? É o mínimo que se espera. Agora, faltou eles dizerem que para respeitar a soberania, a Rússia tem que sair de dentro da Ucrânia, né? E abandonar a mentalidade de Guerra Fria, né? Ele está querendo dizer aqui que está uma disputa entre Ocidente e Rússia e coisa e tal. Não tem mais uma mentalidade de Guerra Fria. Isso daqui é uma guerra imperialista da Rússia, totalmente sem sentido, por motivos políticos, pelo Putin estar fraco politicamente na Rússia, e por isso, né? E aí vem a coisa que é a pior delas, né? Cessar hostilidades. Esse negócio de parar a guerra e fazer conversa de paz e coisa e tal, isso é uma besteira completa, a gente já explicou. Isso foi feito em 2015. E olha o que resultou. Resultou só em guerra mais adiante. Os ucranianos não vão deixar esse fardo para as próximas gerações. Isso tem que ser resolvido agora, né? Enfim, tem mais um monte de pontos aqui, mas que no final das contas se dissolvem na falha em reconhecer o óbvio. Eu podia ter parado aqui no primeiro ponto, ó. Respeitar a soberania de todos os países. Rússia, saia da Ucrânia e pronto, acabou o problema. E aí, vemos a palhaçada, a lambança diplomática do ladrão de 9 dedos, do corrupto do Lula. Um absurdo que esse cara está fazendo com a imagem do Brasil lá fora, né? Ok, o Brasil apoiou a resolução da ONU para a retirada das tropas russas da Ucrânia, até aí perfeito, excelente, lindo, mas daí tentou colocar uma proposta de paz com a Rússia, avaliar uma proposta de paz. Cara, olha só, isso é uma coisa tão ridícula no final das contas. O Brasil não tem essa capacidade toda de impor esse tipo de coisa. E se tivesse adotando a ética, adotando o conceito básico de soberania, poderia até fazer uma proposta que seria razoável. Olha, Rússia, tira todas as suas tropas da Ucrânia e pronto. Mas não, fica o Lula querendo inventar de fazer paz, igual tentou lá em 2008. Que coisa ridícula aquele plano do Lula com Erdogan. Não vamos resolver o problema de Israel e Palestina, como se fosse uma coisa que o brasileiro pudesse fazer isso, né? Coisa que não tem lógica nenhuma nisso daí. E pior, vocês sabem, né? O Lula é totalmente pró-Palestina, né? Então você pode imaginar qual era o tipo de proposta de plano que eles tinham lá naquela época. Um absurdo. Da mesma forma, eu não vi o conteúdo dessa proposta de paz do Lula, mas duvido muito que não seja algo totalmente pró-Rússia.
Tipo, não, vão parar aqui agora e não sei o que lá, e fazer uma paz e coisa e tal. Não, isso não é uma disputa. Não são dois iguais disputando alguma coisa. Não, é um invadindo o outro. É um crime que está acontecendo. Qualquer posição diferente de a Rússia tem que sair da Ucrânia imediatamente é absurda e indefensável. E aí ainda tentou botar essa visão simplista deles, que não que tem que parar a guerra, parar a hostilidade, né? Acabou tendo um papel coadjuvante ajudando a Rússia. Naquela votação principal o Brasil ficou do lado certo, mas depois eles votaram em cima daquela resolução algumas propostas de emenda, inclusive dizendo que não, que podia ter que parar as hostilidades agora e não sei o que lá. E o Brasil votou a favor dessas emendas, votou acompanhando esse pessoal aqui, Belarus, República da Coreia do Norte, Eritreia, Mali. O Brasil votou junto com esse pessoal depois, nas emendas depois. Ou seja, uma vergonha completa para o Brasil. É lógico, a Alemanha já está fazendo o mínimo que deveria fazer, que é embargando a exportação do blindado Guarani. Tinha mesmo que punir o Brasil disso, eu acho que tinha que fazer até sanções contra o Brasil, por essa absurda posição brasileira de não querer mandar munição lá para a Ucrânia. E o blindado Guarani usa tecnologia alemã, então pelo acordo a Alemanha pode vetar a exportação desse blindado para qualquer lugar do mundo. Excelente, tem que fazer isso mesmo. Esse governo brasileiro tem que ser forçado a apoiar a Ucrânia. É um absurdo ficar nessa posição dúbia de achar que a Rússia tem alguma razão nessa história. Não tem, a Rússia é um invasor, tem que ser combatido por todo mundo, né? E o pior não é isso. O pior, como lembra aqui o Paulo de Almeida, que é um diplomata reconhecido, um especialista nisso daí, o Brasil se absteve dessa resolução que afirmava da responsabilidade da Rússia pela destruição infligida à Ucrânia. Ou seja, uma dessas coisas que o Brasil votou junto com Coreia do Norte, Mali, Belarus e coisa e tal. E agora ele está pedindo a cessação de hostilidades. Também foi outra coisa que ele tivesse... absurda que o Brasil votou a favor, né? Como se a Ucrânia estivesse hostilizando a Rússia. Não, não está. A Ucrânia está se defendendo. Quem está hostilizando é a Rússia. Tem que pedir a cessação da hostilidade da Rússia. É uma hostilidade só. É a Rússia que está sendo hostil nesse caso. O outro lado está só se defendendo. Então, no final das contas, o que o pessoal coloca aqui ele acha que não haverão sanções diretas ao Brasil, mas a desconfiança e a perda de oportunidades serão enormes para o país. O preço que a gente vai pagar por essa posição idiota de ficar neutro nesse conflito, de ficar lambendo as bolas do Putin, vai ser muito caro, pode ter certeza disso, né? Isso sem contar a vergonha da gente estar com essa posição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.